A supercrise do bolsonarismo não para de aumentar. O quebra-pau tá ficando cada vez mais evidente. Já tem lá o super racha em Santa Catarina e agora Carla Zambelli provocou a revolta do entorno do Bolsonaro ao comparar Pablo Marçal com o Bolsonaro. Zambelli e Bolsonaro se detestam, eles se odeiam e existe uma parcela do bolsonarismo que está se aproximando do Pablo Marçal para se distanciar do Bolsonaro. Porque algumas pessoas estão avaliando que o surgimento do Pablo Marçal abriu um caminho à direita sem Bolsonaro. E essa é também a interpretação de Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, que acha que poderá se lançar presidente da República sem a bênção de Bolsonaro. O problema é que Zema talvez não tenha entendido que Marçal pode ter aberto uma linha de atuação distante de Bolsonaro à direita, mas ainda assim pertencente ao bolsonarismo. Eu vejo que depois do término da campanha municipal, Bolsonaro sairá em frangalhos. Mas coloque 3 pontos nos comentários que a sua reflexão é muito importante. Você acha que a Carla Zambelli está traindo o Bolsonaro porque farejou mais poder em Marçal? Ponto 2. O que você acha dessa fala do Romeu Zema sobre o Marçal ter aberto uma nova linha de atuação? É um erro, um equívoco dele? E ponto 3. Qual vai ser o resultado dessa mega crise do bolsonarismo? Tem gostado? É claro que sim. Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. A Carla Zambelli, pessoal, ela fez uma comparação do Pablo Marçal com o Bolsonaro. E ela deixou os bolsonaristas ao redor do Bolsonaro fulos da vida. A Carla Zambelli comparou tudo o que está acontecendo com o Pablo Marçal com o que Bolsonaro passou lá em 2013. Ela ainda chama Bolsonaro de meu presidente, meu eterno presidente, coisas do tipo, mas ela fala que Bolsonaro sofreu censuras e enfrentou o sistema em 2013 da mesma forma que o Pablo Marçal está enfrentando agora. Só que isso é balela da Carla Zambelli. Ela não gosta do Bolsonaro porque Bolsonaro a despreza desde 2022. Porque Bolsonaro culpa a Carla Zambelli pela derrota que ele sofreu para o Lula. Porque Zambelli saiu correndo pelas ruas de São Paulo com uma pistola na mão, perseguindo um homem, e o Bolsonaro considera aquilo como sendo o elemento definidor para a derrota. Não foi a péssima política econômica do Paulo Guedes, que massacrou a população mais pobre, não foi também a Michelle ter brigado com o Carlos Bolsonaro na semana do debate da Globo, não, a culpa caiu sobre Carla Zambelli. É óbvio que o Bolsonaro, talvez ele tenha mesmo essa impressão, mas ele não quer assumir os verdadeiros problemas. O que está acontecendo, na verdade, é que Zambelli busca se aproximar do Pablo Marçal, porque ela pensa em disputar 2026 novamente. Ela que é uma deputada muito bem votada. Ela foi a deputada bolsonarista mais votada em São Paulo, superando o Eduardo Bananinha com mais de 200 mil votos. Só que Zambelli pode ser caçada, presa, ficando inelegível, e isso tudo vai ser desdobrado nos próximos meses e ao longo de 2025. A realidade, pessoal, é uma só. O Bolsonaro, ele perdeu o protagonismo em São Paulo. E muitos bolsonaristas estão vendo o Pablo Marçal e até mesmo o Tarcísio de Freitas mais poderosos do que Bolsonaro. Porque a disputa na prefeitura de São Paulo não tem nada a ver mais com Bolsonaro. É uma disputa entre Tarcísio de Freitas e Pablo Marçal pela hegemonia do poder do bolsonarismo em São Paulo. O Bolsonaro até tem medo de atacar o Pablo Marçal, falar qualquer coisa, porque se vocês repararam na postagem da Carla Zambelli, se você não reparou, volte para o início do vídeo, você vai ver vários comentários, a maioria dos comentários apoiando Carla Zambelli pela posição que ela teve com o Pablo Marçal. O Bolsonaro está escanteado. Tem alguns bolsonaristas, no caso o Rubinho Nunes, que é do União Brasil, vereador por São Paulo, que era do MBL, aquele que gosta de perseguir o padre Júlio Lancelotti, ele tá fechado com o Pablo Marçal. Eles deram uma banana para o Bolsonaro e estão seguindo as suas próprias vidas. Lá em Santa Catarina também existe uma super crise. Santa Catarina, um super estado bolsonarista, porque o Bolsonaro demorou para definir as suas posições de modo mais contundente na campanha de 2024. E aí começaram alguns problemas com grandes expoentes do bolsonarismo em Santa Catarina. Já falamos sobre isso aqui no canal. A Ana Caroline Campanholo, que é uma deputada estadual muito bem votada, rachou com o PL lá na cidade de Navegantes, porque tem o candidato do PL que foi colocado por um deputado federal chamado Jorge Goetten. Ele indicou um candidato do PL, mas o
falam que o Bolsonaro nem sabe quem é esse candidato, que o Goetzen, na verdade, ele está se aproximando do Lula. Só que a Ana Campanholo, ela está apoiando um candidato do PSD. O candidato do PSD que é o principal inimigo do PL nesse momento, ou o PSD é o principal adversário, inimigo do PL no momento. E a Júlia Zanatta, aquela deputada da Tiarinha, também tem problemas por conta do PSD. Ela apoia o atual prefeito lá de São José, que é do PSD, o PL tem outro candidato. É um rolo só. E tudo isso também faz parte desses ataques que o PL ou os bolsonaristas têm promovido ao PSD. Só que o PSD em São Paulo, que é o partido do Gilberto Kassab, apoia o Ricardo Nunes. E se colar todo esse movimento bolsonarista contra o PSD, o Ricardo Nunes pode ser derrotado. Porque a diferença dele para o Marçal é muito pouca. E o Ricardo Nunes é o candidato que mais tem chance de perder votos, que os votos para ele não estão tão consolidados quanto estão para o Marçal e para o Boulos. E há um movimento, como eu falei, Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira e outros bolsonaristas para boicotarem o PSD. Falando, não votem no 55 e na coligação do 55. Por quê? Porque existe a sucessão do Arthur Lira também na disputa. O PL quer minar o apoio ao Antônio Brito, que é do PSD, para que eles possam eleger o Hugo Mota, tendo lugar, espaço na mesa diretora. Então, toda esse embate está, claro, atrapalhando o Bolsonaro. Mas existem divisões dentro da direita. Por isso que o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, em uma entrevista para o Grupo Bandeirantes, disse que o Paulo Marçal, com o seu surgimento, mostrou que existe um espaço que mostra que a direita pode seguir sem o Bolsonaro. Ou melhor, existe um espaço, um caminho à direita distante do Bolsonaro. O Romeu Zema fala isso porque ele tem as pretensões de disputar 2026. Ele mesmo falou, olha, eu vou estar como candidato ou como ministro, caso for chamado, de alguma candidatura, ou até como vice-presidente. E ele espera poder disputar a campanha de 2026 sem ter a bênção do Bolsonaro. Porque o Zema, ele é bolsonarista, mas ele não é Bolsonaro. Ele é bolsonarista, mas ele não é o do Bolsonaro. Isso é importante nós entendermos. E segundo a Veja, o surgimento do Pablo Marçal fez com que parte da direita lá em Brasília celebrasse. Porque mostra que existe vida para além de Bolsonaro. A direita. Então esse pensamento do Romeu Zema, ele é compartilhado por outras figuras, que não querem ficar pedindo bênção para o Bolsonaro. Por isso que o ex-presidente viu que esse movimento de não ter lançado uma candidatura ou apostado uma candidatura mais bolsonarista em São Paulo foi um erro. Porque antes de começar a campanha, o Flávio Bolsonaro falava, vai ser uma disputa entre a esquerda e Bolsonaro. Ou seja, a direita é Bolsonaro. Só que o Pablo Marçal lançou uma candidatura sem a benção de Bolsonaro, distanciando de Bolsonaro, e Bolsonaro percebeu o seguinte, opa, pera lá, as pessoas estão percebendo que elas podem se distanciar de mim sem sofrerem as punições do bolsonarismo. Então era melhor ter lançado um candidato e perdido, mais um candidato radical como o Ricardo Salles, próximo a mim, do que o Pablo Marçal, que é mais distante. Só que o Zema, ele erra na análise dele. Ele erra, porque o caminho do Pablo Marçal é um caminho distante de Bolsonaro? Sim. Existe direita longe de Bolsonaro? Existe. Mas não direita sem ser bolsonarista. Marçal, ele está distante de Bolsonaro, mas ele é bolsonarista. Esse é o ponto que precisa ser entendido pelo Romeu Zema. E eu não sei se ele tem capacidade cognitiva para entender isso. Marçal surge pelo vácuo deixado por Bolsonaro, que se distanciou do bolsonarismo para apoiar o Ricardo Nunes. Então ele abriu uma brecha para uma candidatura bolsonarista de verdade. Aí os candidatos do Bolsonaro estão crescendo na campanha agora nas pesquisas. Calma. O PL mostrou força. E não o Bolsonaro. Porque nós vimos que depois de um tempinho, os candidatos do PL começaram a crescer nas pesquisas. E eu não atribuo isso ao bolsonarismo. Porque, como em Minas Gerais, você tem um candidato do bolsonarismo mais tradicional e o candidato do PL. Com o passar do tempo, o candidato do PL foi crescendo, o candidato do bolsonarismo foi diminuindo, porque os votos foram migrando. Então assim, o bolsonarismo ainda domina a direita. Mas não mais Bolsonaro. Ou, melhor, Bolsonaro não domina a direita, quem domina o bolsonarismo, vocês entenderam.